com bastante gratidão que nós estamos aqui. Então vamos começar com uma prece, né? Convido a todos, se quiserem, fechar os seus olhos e levar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que nós estejamos aqui hoje abertos, os nossos corações abertos, as nossas mentes abertas, a tudo que aqui a gente vai hoje refletir juntos, que a gente possa entrar em contato com essa espiritualidade da Casa de Dr. Bezerra, que preparou todo esse ambiente com muito amor, com muita luz, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento tão importante da nossa caminhada. Estejamos juntos com o Mestre Jesus, que Ele está a todo momento conosco. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, então, como eu disse, é com bastante gratidão, né, que nós estamos aqui hoje, para esse encontro do dia de hoje. E o objetivo nosso aqui hoje é ampliar o nosso conhecimento sobre o espírito, né, do ponto de vista psicológico, né, e para a gente ampliar, para a gente entender melhor, compreender melhor essa energia espiritual que nos habita. E nós queremos, né, reforçar aqui que nenhum de nós que compõe esse grupo de estudos, como a gente gosta de chamar, inclusive como a espiritualidade nos orientou a chamar, né, a gente colocou seminário, mas na realidade é um grupo de estudos, né, no qual ele requer uma troca entre todos nós. Nós não somos detentores desse saber, né, mais profundo, psicológico do espírito. Na realidade, todos nós que vamos aqui expor os frutos desses estudos, eu, a Luciana, Paulo, Luaninha, Maria Lina, nós na realidade estamos engatinhando e estamos aqui como aprendizes, né? Não existe professor, né, no Espiritismo, todos nós somos aprendizes da Boa Nova, e o que nos faz aqui realmente é o empenho, é a vontade da gente aprender juntos, né? Usando tudo que a ciência terrena nos traz e a ciência espírita também, revelada pelos próprios espíritos. Então, o nosso objetivo é que a gente realmente consiga ampliar esse nosso olhar e vamos fazer isso juntos, né? Com toda a contribuição e ajuda da casa. E a gente também reforça que todas as nossas orientações de estudo, elas foram pautadas em obras espíritas, né, em literaturas espíritas. Então, desde Kardec até Joana de Ângeles, né, também, além de outros autores da doutrina, que se aprofundaram um pouco mais nessa análise psicológica do espírito. Tá? E também, obviamente, a gente tem todo um aparato de mensagens dessa espiritualidade da casa, no qual a gente também sempre norteia todos esses estudos. Tá? Então, a gente espera que seja assim, um dia bastante proveitoso, tá, para todos nós. E também acho que é importante a gente trazer um pouquinho como a gente chegou nesse momento aqui da casa, né? Então, na realidade, a casa, o GDEM, ele já vem numa pegada assim, né, de olhar um pouco mais para essa questão psicológica, espiritual, de autoconhecimento, já de um tempo, né? O Paulo tem mais esse cronograma na cabeça, eu trouxe aqui uma colinha, mas na verdade isso já começou lá em 2008. Teve um primeiro grupo que se criou, que se chamou Papo Fraterno. E, inclusive, hoje continuamos com o Papo Fraterno. Então, em 2008, a gente já começou a falar um pouco mais sobre a questão das emoções, dos sentimentos, né, de autoconhecimento. Em 2018, a gente teve um ciclo de seminários aqui na casa, trazendo o tema de obsessão e desobsessão. Então, tem ali uma jornada e um pouquinho depois de 2019, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a observar alguns eventos um pouco diferentes do usual, em alguns trabalhos mediúnicos. Né? E para hoje, para a gente está muito claro que eles sempre existiram, né? Esses eventos em torno do tema de auto-obsessão. E hoje, para a gente, eles sempre existiram, só que nós não tínhamos os olhos de ver, né? Como a gente fala, olhos de ver, ouvidos de ouvir. E a gente aprende aqui na doutrina, né, que a luz da verdade, ela está chegando de forma gradativa para a gente. Então, à medida que a gente vai se abrindo, a gente vai se permitindo ter esse olhar um pouco mais profundo, a gente vai
recebendo novas doses de verdade, né? Vamos colocar assim. Assim foi com as 3 revelações, né? Por exemplo, né? Moisés chegando, abrindo caminho, depois Jesus, depois o próprio Kardec, e nós estamos sempre nessa, que é a lei, né? A lei de progresso, então a gente vai se permitindo. Então, assim, próximo da pandemia, a gente começou a observar esses eventos, como eu falei, que já existiam, mas a gente não tinha, né, a gente não tinha essa percepção. E a gente, então, no ano passado, a gente decidiu criar um grupo para a gente aprofundar um pouco mais de tudo que a gente estava vivenciando na prática. Né? Então, todos os eventos que a gente estava vivenciando, a gente decidiu entender um pouco, né, aprofundar os estudos do que estava acontecendo. E surgiu, então, essa ideia que não surgiu da nossa cabeça. Na verdade, nós sempre somos orientados pela espiritualidade da casa, que a gente se reunisse e apresentasse 4 blocos, que foi no ano passado, a gente apresentou 4 blocos, com essa temática da auto-obsessão e destinado para os trabalhadores da casa, né, para aqueles trabalhadores que estavam mais envolvidos com o trabalho mediúnico. E para esse ano, a gente sentiu, né, a necessidade de abrir, fazer um compilado desses 4 encontros, que é a proposta do dia de hoje, e a gente trouxe aqueles pontos que a gente julgou mais relevantes e abrir para o público maior, né? Abrir para todos os frequentadores da casa. Então, muitos aqui, né, são trabalhadores, provavelmente vão ver coisas repetidas e também coisas novas, mas é como a gente sempre traz, né? Nós estamos tendo um outro olhar para tudo que a gente viu. Então, muito provavelmente vocês também terão. Né? O ponto principal é que a gente consolide esse conhecimento. A gente observa muito isso até no Evangelho. Quando a gente lê, a gente nunca para, né, de estudar o Evangelho na casa. Toda vez que a gente lê, às vezes uma passagem que a gente já viu inúmeras vezes, a gente percebe uma outra coisa. Então, é nessa mesma pegada que a gente está aqui, que a gente consolide esse conhecimento. O tema de auto-obsessão é um tema que a gente julga extremamente relevante, principalmente para o momento atual que a gente está passando, né, que a gente sabe que estamos aí nesse cume da transição, né, de planeta de provas e expiações a planeta de regeneração. Então, esse tema é extremamente relevante e necessário para que a gente aborde um pouquinho mais, tá certo? Então, vamos juntos. Vocês querem comentar alguma coisinha? Não? E um ponto importante, a gente vai ter meio de e-mail no nosso almoço, para a gente reabastecer o nosso corpo físico, tá? E a gente sugere que quem tiver algum comentário, alguma reflexão, alguma dúvida, que guarde a emoção para um período mais tarde que a gente vai dedicar para esse bate-papo, porque a gente realmente julga que é muito importante, por isso que é grupo de estudos, né? Então, grupo, ele significa troca. Então, a gente realmente dedicou um tempo para que a gente tenha essa troca com todos vocês. Mas a gente sabe que às vezes tem alguma coisa que ali, né, não pode deixar passar, enfim, não é que a gente não vá abrir, mas realmente a gente sugere, né, que deixe para esse momento que a gente vai ter no final. Beleza? Então, vamos junto. E aí, a gente ouve, né, na doutrina, muito se ouve falando de reforma íntima. Né? Desde sempre, lá quando eu comecei a frequentar a casa, do doutrina espírita, a gente fala sobre reforma íntima. Só que pouco a gente se debruçou no autoconhecimento. Né? E não existe uma transformação real de fora para dentro. Então, a gente já vem aí, né, durante muitas e muitas encarnações, fazendo uma transformação meio fake. Né, uma transformação comportamental, uma transformação muito superficial, de fora para dentro. Ao passo que o que Kardec traz, né, a mensagem da doutrina espírita, essa reforma interior, essa reforma que vem do espírito. Então, a gente gostaria de começar, né, a fala trazendo isso, o quanto que é importante, nesse momento, a gente ir para dentro. Né, como tem um psicólogo, né, Marco Vidal, o espírito, ele fala bastante isso, né, vai para dentro. Então, o momento, ele nos pede esse mergulho mais profundo em nós mesmos. Né? E quando a gente fala do tema de obsessão, é muito comum, né? A gente já tem aí enraizado de longas datas que o outro é culpado pelos nossos problemas. Né? O outro é culpado por aquilo que a gente se queixa, pelas nossas dores. Né? E a gente transformou o obsessor, né, o demônio que a gente
traz lá de outras religiões, do catolicismo e de outras, a gente se transformou e mudou o nome, né? Então o demônio passou a ser obsessor. Então o convite, e a gente não, é para a gente olhar para dentro de nós, porque muitas das vezes nós somos obsessores de nós mesmos. Né? Nós somos os algozes, os vilões e os grandes sabotadores de nós mesmos. Né? Então, é de extrema importância que a gente fale mais sobre isso, porque ainda, a gente ainda dá pouca ênfase a esse tema. E o momento ele pede esse mergulho mais profundo para a gente ampliar esse nosso olhar acerca de nós mesmos. Tá? E aí, entrando nos tipos, né, de obsessão, a gente já tem diversos autores, né, da doutrina já trouxeram, né, esses tipos de obsessão. E é interessante que quando a gente fala, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo entende obsessão, mas se alguém não entender bem, pode levantar a mão aí, tá? Então a gente, partindo desse pressuposto, né, que a gente quando ouve esse obsessão, a gente tem muito mais, a gente pensa logo no espírito desencarnado perseguindo o encarnado. Né? Porém, esse é um dos tipos de obsessão que ocorrem e a gente vai ver que ele não é o mais frequente. Né? Então, a gente também tem a obsessão, a gente precisa lembrar que ela é uma via de mão dupla. Então, ela acontece tanto com encarnados quanto com desencarnados. Né? E, por exemplo, uma obsessão de encarnado para desencarnado, né? A princípio, né, quando a gente vê isso, a gente acha estranho como é que a gente aqui no plano, né, físico, vivo, estamos obsediando alguém que está no outro plano, né, no outro plano vibratório. Mas a gente emite muitos pensamentos, né? E a obsessão ela é fruto dos pensamentos de energia mais egoísticas, né? Então, pensamentos também de muita dor, pensamentos que acontecem muito. Por exemplo, quando a gente tem a perda de um ente querido, e muitas vezes a gente fica naquele sentimento de inconformidade, de revolta. Então a gente pode sim acabar prejudicando, causando, isso pode levar a uma obsessão para aquele espírito que precisa seguir agora num outro momento, né, da sua caminhada, num outro plano. Então temos a obsessão de encarnado para encarnado, né? E a gente até tem costume disso quando eu brinco, falo, estou obsediando, amiga, mas não é, né? Na realidade, o encarnado para encarnado tem muitos aqueles sentimentos que a gente tem de inveja, né? Acho que ninguém tem isso aqui, né, gente? Mas, né, que não quer que o outro dê certo, é o orgulho, né, bem forte, e a gente sim obsidia o outro que também está encarnado através desses sentimentos, quando a gente fica fixamente, né, a nossa mente fixa naquele sentimento, naquele pensamento, né, e obsedia o outro e acaba também trazendo prejuízo, né, e acaba que é uma dupla obsessão, porque a partir do momento que eu estou emitindo todos esses pensamentos, essa energia para o outro, eu estou, em primeiro lugar, trazendo isso para mim, tá? Então, a gente fala da recíproca entre os espíritos, porque lembrando, né, Kardec coloca muito bem isso no Livro dos Médiuns e em outras obras, não existe obsessão sem consentimento, isso não existe, então sempre tem um consentimento, né? E a auto-obsessão, que é exatamente o fruto aqui, o foco do nosso estudo de hoje, que a gente vem trazer, que vocês vão ver que é a obsessão que é mais frequente que acontece, é quando nós ficamos presos em pensamentos, em monoideias, ideias fixas com nós mesmos e alimentando esse processo obsessivo. Tá? Então, já chegou o tempo de a gente colocar a culpa no coitado do obsessor. Né? Muitas vezes é esse processo que ocorre da gente se obsediando. Tá? Então, aqui a gente traz uma fala de Kardec, que está lá em Obras Póstumas, que acaba que é um livro que muita gente, né, acaba não lendo, e ele fala, né, cumpre também que frequentemente se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades de que ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com frequência a atos excêntricos que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Né? Então Kardec
já falava sobre isso. Né? Tem diversos autores que falam sobre isso. E por que a gente ainda não dá ênfase necessária para isso? Né? Então chegou o momento é agora. Esse momento é para a gente realmente nos debruçar nesse conteúdo. Tá? E essa figurinha aqui, bom, eu na vida, acho que quem nunca já se identifica com essa figura, que é a gente, aqui, né, é uma mulher, e ela está nesse processo de auto-obsessão, né? Então a gente fica se perseguindo, né, com os nossos pensamentos, né? A gente acaba criando ideias fixas, monoideias, criações mentais, o sentimento de culpa, né? O quanto que Joana ela traz que esse sentimento ele é devastador para todos nós, né? Aquela culpa exacerbada, o remorso, e a gente fica muitas vezes fixado em situações que aconteceram lá atrás. Eu estou falando só dessa vida, que sabe de outras. Então a gente fixa em situações que não foram bem resolvidas e muitas vezes emanando aqueles sentimentos, né? Então esse processo ele acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Eu estou vindo para cá. E aí a gente trouxe aqui uma fala de um dos mentores da casa. Na verdade, ele é um dos responsáveis, né, desse trabalho de desobsessão, do trabalho mediúnico da casa, é o irmão Manuel. E ele trouxe essa mensagem, isso foi lá em 2017. Olha só o que ele coloca para a gente. O que vem acontecendo e cada vez mais, continuamente, é que existe auto-obsessão. Obsessão externa para o encarnado, obsessão mista e obsessão cruzada. Vamos nos explicar melhor. Pensamentos autodestrutivos. Pensamentos em que cada companheiro começa a gerar para si mesmo uma doença, um problema, uma angústia, uma vitimização. O que vocês acham? Vocês acham que isso é comum ou não? Né? Quantas vezes nós ficamos com esses pensamentos autodestrutivos achando que é uma obsessão externa, quando na realidade é fruto de nós mesmos. E essa obsessão cruzada que ele traz, a gente trouxe aqui uma figura mais ilustrativa, né? Então na realidade começa o próprio espírito se auto-obsediando com esses sentimentos mais deletérios, né? Vamos colocar assim, e acaba atraindo, né, com uma sintonia vibratória, um espírito desencarnado, que alimenta, que potencializa esse processo auto-obsessivo. Então é como se fosse um ciclo, né, que se retroalimenta, e isso vai tomando cada vez mais força. Né? Mas antes, na maioria dos casos, existe acho que uma mensagem, não sei se foi de irmão Manuel ou Dr. Miguel, que também é o mentor da casa, dizendo que acho que 90% dos casos é isso que acontece. Né? Então a gente inicia o processo de auto-obsessão, e aí outros espíritos se sintonizam com esse nosso pensamento. Então olha o quanto que esse tema ele é relevante para nós mesmos. Né? E o quanto que, se a gente não se conhece, fica praticamente impossível da gente lidar, né? Da gente sair desse ciclo. Né? A importância do autoconhecimento nas nossas vidas é, né, de uma grandeza absurda. Tá? E a gente trouxe um videozinho que a gente, particularmente, acho que a maioria deve conhecer, para a gente descontrair um pouquinho aqui. O que você acha que eu estou? Estou mal, estou muito mal. Não estou conseguindo fazer nada, estou fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada quando começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Comecei a obsessor, sou eu. Mas você... Calma, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, entrega. Tá errado, fica tranquilo. Mas, cara, por que eu te fiz para você me perseguir? Você não da história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você destruiu minha família, mas de forma sua causa. Você é um fofo, um amorzinho de pessoa. Para de atormentar, por favor, não aguento mais. Então aí que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico
só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que é errado que acontece, ok? Deixa de paz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem que tá o Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego de manhã pronto para suicidar. Beleza, hoje vou perdoar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio, Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsedi, vou embora. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho direito de me ficar, tenho que chegar na curva, você vai ter um monte de capeta, entendeu? Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota a mão na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para a gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora, eu não tenho para ficar dando conselho, tá? Isso é coisa de mentor, eu sou obsessor. Ok? Eu sou o E aí, gente, alguém se identificou? É desse jeitinho, né? Então, é interessante assim, quando a gente fala de autoobsessão, a gente reflete sobre isso, e a gente coloca o obsessor, desvia o obsessor e traz pra gente. Então, se eu estou me auto-obsediando, quem precisa de acolhimento, quem precisa de uma escuta, quem precisa disso, sou eu. É dentro de mim, é esse movimento interno. Só que desde sempre, a gente, né, já desde criança, nós somos habituados, né, nós somos orientados, educados a olhar o mundo externo. Então a gente vai nessa expectativa, nessa loucura de atendimento do mundo externo, do mundo material, e pouco a gente para olhar o nosso íntimo. Então a gente começa, né, a gente vai para a vida, começa as nossas relações profissionais, as nossas relações com as pessoas, às vezes constitui família, casa, etc. E a gente fica, muitas vezes, nesse loop do cotidiano da vida e não para escutar o nosso íntimo. Até que chega algum momento que esse espírito, a gente vai se debruçar um pouquinho mais agora nos próximos, ele dá o tempo todo sinais, tipo, o caminho não é esse, o caminho é para dentro. Né? E aí a gente não sabe identificar quais são os ingredientes que estão dentro da gente. É culpa, é medo, é remorso, é o quê? A gente não consegue identificar porque a gente não foi treinado para isso. Então agora, mais do que nunca, essa máxima, conhece-te a ti mesmo, que está lá, né, estampado desde sempre na doutrina espírita, a gente precisa de fato fazer isso, conhecer a nós mesmos. Né? Esse é o convite. E aqui a gente trouxe uma fala de Leon Denis. Leon Denis sempre é mais filosófico, poético. Eu particularmente gosto bastante do livro do Problema do Ser e do Destino, da Dor. E ele coloca aqui, né, que mesmo no estado de vigília, no estado de emergência, a gente tem os impulsos do nosso eu mais profundo, né, que podem remontar até as camadas exteriores da personalidade. Né? Então, esses impulsos do nosso eu mais profundo, a gente precisa lembrar, reencarnacionistas que somos, que nós não tivemos inúmeras, milhares de existências pretéritas. Né? Então, eles vêm à tona, sem que a gente controle muitas vezes. Então, tem esses lampejos bruscos, né, do passado, que eles vêm, né, e tem essas intuições, temos percepções, né? E aí ele coloca aqui, Denis, que cumpre relacionar com essa ordem de fenômenos a maior parte de animismo. Né? E esse final que ele coloca aqui, que está destacado, eu gosto muito que ele fala que existe em nós um reservatório de águas subterrâneas. Olha só. De onde em certas horas rompe e sobe a superfície uma corrente rápida e em ebulição. E esse troço a gente não controla, mas faz parte da gente. Nós aqui estamos hoje nessa vivência como uma personalidade, mas nós somos um espírito imortal. Então nós temos dentro de nós vivências muito profundas, né, que vêm à tona. Então a Lu agora vai continuar aqui trazendo um pouco mais da questão do animismo em diante. Tá? Então, como
a Paula de Além falou que o Leon Denis já nos trouxe. Eu vou ir mais perto. Então, como a Paula já falou um pouquinho da gente, que o Leon Denis já nos trouxe aqui, a gente tem diversos conteúdos psíquicos, né, que nós fomos somatizando aqui, albergando dentro do nosso espírito, com as vidas pretéritas que fomos vivendo, fomos guardando essas experiências, esses conteúdos. E esses conteúdos, uma hora eles vão sair desse nosso eu mais profundo, do inconsciente, e vão exteriorizar, como ela falou, de formas às vezes bruscas, sem que nós não nos apercebamos, vão exteriorizar para esse nosso eu atual, né? Nossa personalidade encarnada. Então, o que é o animismo? O animismo é justamente essa exteriorização do indivíduo. Esses conteúdos que estavam guardados lá atrás, em algum momento eles vêm à tona. O animismo é tudo aquilo que vem da ânima, né, da nossa alma, do nosso espírito como um todo. E ele, durante muito tempo, né, no espiritismo, ele foi rechaçado. Era um conteúdo que, por ser do próprio médium, né, do próprio indivíduo, e não do espírito que vinha se comunicar, não se dava a devida importância. Só que o conteúdo do indivíduo ele tem que ser dado, tem que ser acolhido, tem que ser tratado da mesma forma que o conteúdo de um espírito que vem se comunicar. Porque se isso não for tratado, se está se exteriorizando, é porque gerou algum problema lá atrás. E se não for tratado, gera o quê? Autoobsessão. Então, a maioria dos processos de autoobsessão são gerados por conteúdos que não são tratados. Conteúdos que trazemos e que a gente não dá devida importância. Mas, com o passar do tempo, isso foi tendo, né, foi sendo alvo de vários estudos, foi se tendo um olhar mais carinhoso para isso, e foi visto que não há fenômeno mediúnico sem a participação anímica. Primeiro ponto. O cuidado que se torna necessário ter não é colocar o médium sob suspeita de animismo, e sim ajudá-lo a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido. Então, assim, foram feitos diversos estudos e viram que não há comunicação mediúnica sem que o médium, né, que está transmitindo, empreste o seu conteúdo para que aquela comunicação se faça da melhor forma, seja emprestando o conteúdo, o vocabulário, o seu conhecimento, alguma parcela ali do médium vai ser colocada naquela transmissão mediúnica. E há também o animismo puro, como a gente falou, ou seja, as comunicações de fenômenos produzidos pelo espírito do médium, sem a participação de outro espírito encarnado ou desencarnado. Então há também o conteúdo que a gente transmite sem precisar da comunicação de um outro espírito, o conteúdo nosso próprio. Então o animismo não é sinônimo de fraude ou mistificação. Isso também era outro tabu que ainda é, em alguns lugares, super discutido no espiritismo. O fato do médium colocar os seus traumas e seus conteúdos para fora não significa que ele está mistificando alguma coisa, não são dele. Isso tem que ser levado em conta. Bom, e aí depois de diversos estudos, né, que foram feitos, muitos pesquisadores, né, cientistas e psiquistas se debruçaram nesse conteúdo, e um deles foi Aksakov. Aksakov foi um pesquisador russo, pioneiro aí no assunto de animismo, e ele, à época, como isso já estava sendo muito, né, amplamente discutido, tinha debate, não é, existe mediunidade mesmo ou não. Aksakov fez um grande experimento, reuniu muitos médiuns, e ele escreveu um livro de mais ou menos 1000 páginas, à época, com todos esses... Com todos esses experimentos, né, ele catalogou todos esses experimentos que ele fez. E aqui no Brasil, esse livro foi editado pela FEB, e até hoje esse é um livro que a maioria dos autores consulta quando o assunto é animismo, né? É uma obra muito importante. E então, Aksakov ele subdividiu os processos anímicos em três classes, né?
Só que assim, gente, isso é muito mais didático, é muito mais conceitual para a gente poder entender do que na prática isso realmente funciona. Na prática é tudo animismo, tá? A gente vê tudo animismo. Mas, para fins didáticos, isso foi subdividido. Então, o primeiro caso que a gente vê é o personismo, que a gente vê muito em mesa mediúnica, é o personismo, tá? O personismo é um conjunto de fenômenos psíquicos inconscientes que se manifestam no consciente do indivíduo e que ocorrem na periferia do médium, ou seja, são intramediúnicos. O caráter aqui distintivo é a personificação, que são as personalidades da individualidade do espírito. Então, como a Paola já trouxe, o nosso... Isso vai ser muito engraçado. O nosso espírito, ele é composto, ele tem aí várias vivências. E cada vivência nossa, a gente foi uma personalidade. Eu agora estou como Luciana, mas eu já fui a Mariazinha, o João, enfim. E cada personalidade dessa teve lá as suas experiências, as suas vivências e ficaram conteúdos impressos no nosso espírito. São esses conteúdos que às vezes vêm à tona, saem do inconsciente, se manifestam no consciente do indivíduo e às vezes é a própria personalidade que vem falar. Quando esses conteúdos se exteriorizam, se eu tive alguma situação, vamos colocar, traumática lá na minha vivência como Mariazinha, é a Mariazinha que às vezes exterioriza e vem falar. Então, o exemplo que a gente tem em mesa mediúnica é esse, são algumas recordações de vidas passadas, é dar passividade a uma personalidade, e isso, assim, eu falo de mesa mediúnica, mas isso não acontece só no médium, não, tá? A gente vai depois explorar isso mais à frente, mas a gente a todo momento está vivenciando isso, não precisa ser médium. É claro que no médium isso é mais ostensivo, então isso fica mais visível, né? A gente vê isso com mais facilidade, né? Outro tipo que tem é o animismo mesmo, que é o conjunto desses mesmos fenômenos psíquicos inconscientes que vão para o consciente, só que eles são exteriorizados. Então, para fora do corpo do médium. Então, aqui, a manifestação desses elementos da personalidade, eles vão se transpor, vão transpor o corpo físico. Eles são elementos psíquicos, mas podem ser físicos e plásticos. A exemplo, transmissão do pensamento, telepatia, materialização. Então, às vezes, são conteúdos psíquicos que vão exteriorizar, vão se materializar. São coisas mais visuais, são conteúdos mais visuais. E tem o espiritismo, que aqui a gente entende que é a própria mediunidade mesmo, tá? A mediunidade que a gente conhece, que são esses fenômenos tanto de personismo quanto de animismo na sua aparência, mas que reconhecem uma causa extramediúnica supraterrestre, isto é, fora da esfera da nossa existência. E aqui a gente não pode nunca esquecer dessa contribuição que o médium dá a esses fenômenos. Então tem sempre o eu participativo do médium nesses processos de comunicação mediúnica. O Dr. Lacerda, que foi também um médico, acho que ele foi psiquista, ele era terapeuta, ele também se debruçou sobre o assunto, fez um experimento também muito grande lá com os pacientes que ele atendia, e ele catalogou todos os fenômenos anímicos auto-obsessivos. Existem vários aqui, mas nós separamos 3 deles, que são os 3 que nós julgamos mais importantes, porque são os que mais aparecem nos nossos trabalhos de desobsessão, tá? O primeiro deles é a ressonância com o passado, que é o vislumbre fugaz e inesperado por flashes ideoplásticos de situações vividas em encarnações anteriores. Uau, o que é isso? Tá, vou traduzir. Teclação. Isso é muito antigo. Aqui... Amiga, bota mais perto. O microfone mais perto. Tá. Na ressonância com o passado, basicamente o que acontece? Um espírito que vem se comunicar, ele desperta, ele faz ressonância com uma personalidade que já tiveram uma convivência junto, uma personalidade do médium ou do indivíduo, tá? Que está se comunicando ali. Um exemplo que o Dr. Lacerda coloca no livro dele
é de uma mesa mediúnica, onde o médium está conversando com um dialogador, e aí esse médium, ele expressa uma vivência dele anterior, uma encarnação passada, onde ele foi uma criança num período de guerra, e o pai dessa criança foi convocado para a guerra, e ele fez a promessa para essa criança, para esse filho, de que ele retornaria, que era para o filho esperar por ele. Então, o pai foi morto em guerra, não retornou, e a vila onde a criança morava também foi bombardeada e essa criança morreu. Então, houve uma situação traumática daquela vivência, onde aquela criança guardou a promessa do pai, ficou esperando ele voltar, ele não retornou e ela desencarnou com toda aquela preocupação. Aquilo foi um evento traumático para aquela personalidade. Então, aquela vivência faz parte do espírito, aquilo ficou lá impresso, aquela vivência com esse trauma, ficou ali guardado. E em mesa mediúnica, essa criança se expressou por quê? Porque foi visto depois que o doutrinador era o pai naquela vivência. Então, aquele espírito do pai, que também está lá, aquele conteúdo que também ficou albergado dentro do doutrinador, fez ressonância com o espírito e esse espírito veio à tona. O terapeuta percebeu, o doutor Lacerda na hora percebeu que se tratava disso, acolheu todo mundo, todos foram acolhidos e devidamente tratados. Aqui na casa, a primeira experiência que a gente teve, na verdade a primeira que a gente se deu conta, que a gente já teve outras experiências desse tipo, mas a primeira que ficou bem clara, que foi o exemplo assim para todo mundo ver, foi de ressonância com o passado também, de um espírito que estava se comunicando no médium e despertou a personalidade de um outro médium que estava ali presente no momento. Depois, mais para o final, a gente vai explicar direitinho como se vê. A recordação tormentosa fragmentária de encarnação anterior. Aqui não há imagens nem vislumbres de cenas vividas em existências anteriores. O que se vê são fragmentos de cena, tudo meio esparso e desconexo, mas que se sabe que faz parte de um conjunto que se sente. Então o indivíduo aqui vai ter um súbito mal-estar, angústia ou estados depressivos que se repetem, sofridos em outra vida. A recordação tormentosa é o que a gente tem naturalmente no nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar, aqui os gatilhos que são dados pode ser qualquer coisa, tá? Como é tudo muito espaço e desconexo, às vezes uma cena que você vê é um gatilho, um objeto é um gatilho, um cheiro é um gatilho. E no nosso dia a dia, quantas vezes a gente já não se depara com isso, né? Às vezes a gente está muito bem, vê alguma cena, aquilo que a gente para e fala assim, nossa, você tem a sensação de que você já viveu aquilo, mas não sabe de onde. É porque está no nosso espírito, não está no nosso cérebro físico, né? E às vezes pode ser uma coisa, né, gostosa, boa de se lembrar, embora você não saiba o que é, você sente. Então às vezes você sente uma sensação boa, se aquela lembrança foi agradável no passado, mas às vezes é uma lembrança traumática. Então a gente sente angústia, mal-estar, às vezes é aquele momento que todo mundo aqui com certeza já teve isso. Sei lá, vamos supor, uma cena qualquer que te despertou raiva. E aí aconteceu aquela cena, você estava muito bem, daqui a pouco, deu um xilique, falou, daqui a pouco você para e fica assim, peraí, da onde veio isso? Parece que não sou eu falando. E realmente não é. Não é você falando. Foi aquela tua personalidade que ficou cristalizada lá atrás por conta desse trauma, dessa coisa, que veio e falou com você rapidinho e voltou para o lugar dela. Tá? Por isso que a gente tem que estar atento o tempo todo. Com que frequência isso acontece? Toda hora vem uma personalidade e fala por mim. Depois a gente vai trabalhar melhor isso daí também, mas já vão pensando aí. Um outro exemplo que a gente tem muito aqui são as correntes mentais parasitas ou autoinduzíveis. Aqui nas mentes obsidiadas costumam formar-se correntes mentais de intensidade proporcional às situações de angústias que lhe deram origem, espécies de formas de pensamento geradas e alimentadas pela imaginação do indivíduo em seu desequilíbrio emocional. A causa principal, que o Dr. Lacerda coloca aqui, é o medo e provoca um grande desgaste no sistema nervoso, esgotando a pessoa.
O medo ele é uma das causas, mas Paulinha já trouxe bem, a culpa é outra. Existem vários tipos de traumas que despertam isso, né? O medo, aqui ele foca muito no medo, esse medo, assim como a culpa, enfim, que vem recorrente, vida após vida. Eu sofro medo. E aí esse medo vai se intensificando vida após vida, até que chega um momento que paralisa mesmo o indivíduo. Se você ficar preso nessa monoideia, você vai criando formas de pensamento. E esse assunto de formas de pensamento ele é tão importante, e com certeza vocês já devem ter ouvido falar isso. Vários autores espirituais falam em formas de pensamento. André Luiz é um deles, fala muito sobre, pede para a gente dar muita importância. A própria ciência não espírita, né, a nossa ciência comum, já está tendo um olhar mais carinhoso com isso também, já publica diversos trabalhos científicos provando, né, que como a nossa força do nosso pensamento ela atua na gente mesmo e atua no ambiente. A gente teve um exemplo muito clássico agora, né, muito forte, que o mundo inteiro viveu de corrente mental parasita, que foi na Covid. Durante a Covid, a gente criou muitas formas de pensamento, o mundo inteiro vibrou medo. O mundo inteiro vibrou medo. E aí, assim, a gente tem que lembrar que pensamento é energia. Quanto mais a gente pensa numa coisa fixa, não é aquele pensamento não, é um pensamento que todo dia você acorda de manhã, fica naquilo, o dia inteiro fica naquilo, a energia está se propagando. E a energia, ela chega até o nosso plano astral. Quando chega no plano astral, lá tem o fluido cósmico, né? Tem o éter cósmico. O éter cósmico, ele é ideoplástico, ele é moldável, ele forma formas, ele gera matéria. Então ele pega aquela ideia, aquele pensamento, que é muito fixo, começa a moldá-lo e cria matéria. Então, pensamento é energia e energia gera sim matéria. Então tudo que a gente pensa aqui é plasmado lá em cima. E aí isso volta pra gente. A gente pensa, cria, volta e fica nisso. Então na Covid a gente pensou muito medo, era muita coisa. Imagina o que a gente criou aqui. Por isso que isso se retroalimentava. Quanto mais a gente ficava nervoso, mais... Então assim, até que começou, né, todas as religiões, e a gente viu que isso foi uma coisa que independeu de religião, foi a espiritualidade como um todo, a ciência, falou muito pra gente, olha, diminui essa vibração, olha, isso está fazendo mal, porque isso estava prejudicando mesmo. Até que todo mundo começou a fazer correntes, enfim, inversas de pensamentos bons e pensamentos positivos, e conseguimos plasmar também coisas boas e coisas positivas naquele momento. Então é mais ou menos assim que funciona. Nós trouxemos aqui então um texto, né, tirado do livro do Manuel Filomeno de Miranda, onde ele bem coloca aqui que no complexo capítulo das obsessões avulta uma ocorrência grave. Desejamos referir-nos às perturbações chamadas formas de pensamento. Na sua realidade estrutural, o pensamento ele é neutro, canalizando a força que se constitui conforme o direcionamento que lhe seja dado. Então, assim, o pensamento ele é sempre neutro. O que vai dar a forma para o pensamento é o que a gente está sentindo. Se na hora a gente sentir medo, o pensamento vai ser ruim. Então, pensando coisas ruins, a gente vai criar miasmas que vão angustiar e atormentar-nos, tá? E da mesma forma, a gente pode pensar coisas boas. Pensando coisas boas, nós vamos criar o quê? Energia salutar, coisas boas pra gente. Nosso lar, como é que vocês acham que nosso lar foi feito? Com tijolo, cimento e prego? Não. Nosso lar foi feito através de todos os mentores espirituais de altas esferas que canalizaram o seu pensamento ali, e o fluido foi moldando até formar o que a gente conhece hoje do mundo espiritual. Então somos capazes também de pensar coisas boas e de plasmar aquilo que a gente deseja de bom. À medida que se concretizam na razão direta em que são vitalizados,
revitalizadas, porque pensamento é energia, então isso fica revitalizando. Essas construções passam a agir sobre o paciente, causando-lhe conflitos muito desgastantes, se forem ruins, tá? E essas imagens vivas adquirem intensidade e espontaneidade, agredindo e ultrajando aquele que as estimula e as mantém. Então vamos sempre tomar cuidado com o que a gente está pensando, tá? Que a gente fixa as nossas ideias. Bom, aqui a gente trouxe algumas fotos de formas de pensamento que o Paulo vai explicar melhor. Bom dia a todos. Esse livro aqui é muito interessante, ele não é um livro espírita, ele é um livro teosófico, da Anne Besant e do Leibniz. Como é que eles fizeram essas imagens aqui? Na verdade, eles sabiam que existia isso e eles queriam, de alguma maneira, documentar a forma disso. E aí pegou um médium, que tinha evidência, pelo menos um médium, eu não sei exatamente se é um médium, mas um que estava fazendo isso. Mas tinham várias pessoas comprovando. E foi expondo pessoas em vários sentimentos, em vários momentos da vida, em várias situações de pensamento e sentimento, principalmente. A gente vai ter que estar intrinsecamente ligado, tudo isso, a forma, como começaram a falar, a intensidade, né? E o vidente foi desenhando isso, tinha dons artísticos, ele foi fazendo isso. Então, assim, é impressionante como as formas guardam relação com o que realmente a gente percebe que acontece dentro da gente, né? Não deu vontade, mas não dá para a gente desviar para a forma de pensamento, isso não é a nossa área, a gente não domina isso, temos que estudar muito mais coisas, mas não é o objetivo. O objetivo é mostrar que a forma de pensamento, como é que ela aparece. Então, o que é a forma de pensamento? Nós temos uma aura que é uma psicosfera nossa íntima, nós somos uma pessoa e cada um tem um nível de vibração que está em torno de si. Tudo, a nossa plataforma, maiores, mais externas, a gente pode falar isso em localidade, desse mundo espiritual, é a nossa aura, que são os nossos pensamentos, sentimentos, tudo que está em torno da gente. Que dizem que a aura do Chico tinha 200 metros de diâmetro, digamos assim, ia para longe, por isso que ele conseguia sentir muito mais as necessidades das pessoas. A nossa deve ser bem próxima, mas também é fora do âmbito do perispírito. Quando eu falo perispírito, todo mundo sabe o que é, né? Porque tem um público externo, estou com medo de a gente falar coisas que passam batido. Então é além do perispírito. E aí, quando você vai pensando, sentindo, né, e recorrentemente, quando eu estou falando aqui, estão aparecendo na minha aura várias formas, mas são passageiras, porque eu não estou ligado nisso. Eu não estou com a intenção de repetir isso, é apenas uma questão informativa. A minha intenção é uma. Mas, de acordo com a sua intenção, com o sentimento que está naquela intenção, principalmente, ela vai se fixando e fica pendurada nessa aura, porque é da matéria parecida que é com a aura. Então, ele fica ali tangenciando a nossa aura e fica junto da gente. Como as meninas já falaram, se você recorre normalmente àquele tipo, a monoideia, aquele tipo de pensamento, essa forma ela vai ficando cada vez mais nítida. E forma pensamento ruim, com nitidez, é ruim para a gente, porque a gente fez força para que aquilo fosse acontecendo. Como é que vai sair isso? Vai sair com um passo de desobsessão? Vai sair com uma palestra espírita? Não, vai sair com o tempo. Porque se você levou 1 ano, 2 anos, metade da sua vida pensando daquela maneira, a tua forma de pensamento está bem nítida para alguém, só não está para você. Está para um monte de gente que está em volta de você, que ele vê o teu comportamento, e seu comportamento é regido por essa forma de pensamento. Uma delas, que a gente pode ter N formas de pensamento, né? Então é importante os nossos sentimentos. Por isso que nós estamos entrando no século do sentimento, que na minha visão é o reino de Deus, que a gente já vimos o portal do reino de Deus, que é o pensamento, que é o sentimento principalmente, que é esse mundo interior. Então por isso que Jesus veio trazer o conhecimento do reino de Deus. O reino de Deus não está fora. Senão, os meninos não tinham falado isso na questão de a gente cada vez mais para dentro. Está tudo sempre muito mais interno. E a nossa vida como criatura, a gente começa a aprender esse ambiente externamente. E a gente está no limite que a gente está saindo, mantendo o externo, não desprezando o externo, mas está indo cada vez mais para dentro de si. Esse lugar é desconhecido nosso, desconhecido. A psicologia é muito recente, início do século XX, estamos engateando, mas a doutrina espírita sempre esteve junto da psicologia. Vai lembrar que é a sociedade que Kardec trabalhava, Sociedade de Estudos Psicológicos.
Então você nunca esteve distante. A gente aqui, como uma coisa muito nova, essa questão do mundo mediúnico, dos espíritos, do mundo existir, né? A gente foi desviando um pouco, mas isso era necessário. Eu não acho que seja um erro, né? Mas vocês estão desviando pela nossa possibilidade de enxergar, que é a mesma coisa que a gente fala com relação a Deus, o diabo, o obsessor. A gente não consegue enxergar o obsessor, a gente nem sabia de mundo espiritual. Então a gente partiu de alguma coisa externa para ir entendendo mais próximo da verdade. Então isso aqui é uma intenção de saber. A história disso aqui é o seguinte: a primeira são dois momentos. Então, primeiro o cara com a intenção de saber que uma cobrinha amarela. Outra coisa que eu ia falar, que eu estava concluir, a minha vontade era mostrar as cores, porque eles catalogaram as cores. As cores têm sentimentos característicos e intenções características. Então, cada forma dessa aqui tem cores relativas às coisas que as pessoas estavam sentindo. E a forma muito parecida com como a gente pensa. Então, é uma onda amarela. O amarelo é a questão do conhecimento, da intenção do conhecimento, que vai andando. Isso daqui já foi um cara tentando enrolar, espero que vocês não façam isso, enrolar o palestrante, entendeu? Esse era o palestrante, e isso aqui é o cara tentando saber também, mas querendo complicar a pergunta. Isso está explicado lá no livro, tá? Então já estava enrolado, né? Não estava com objetividade, tinha outros objetivos. Isso vai tangenciando, a forma vai tomando outras formas. Ambição egoísta. Gente, olha só, o nosso problema é egoísmo. Então todas essas formas mais pesadas vão estar mais avermelhadas em forma de gancho que prende. Tem várias, né? Ciúme, vigilante e odiento. Graças a Deus aqui a gente não tem ninguém com ciúme. Então a gente pode ficar tranquilo. Mas olha só, é muito parecido com a forma, né, da atenção, talvez do controle, né, do saber, mas a cor é diferente, tá? Ódio mortal e cólera persistente. Gente, isso aqui o médium, o vidente viu isso nas pessoas que estavam sob esse processo. São duas situações, eu agora não me lembro porque eu não me preparei, porque queria só mostrar as imagens que são bem mais curiosas, né? Tem uma situação do raio direto, outra com nuvem preta, deve ser mais carregada, alguma coisa assim. O importante é a gente ver que assim, a gente não está sozinho no mundo. No mínimo, tem uma forma de pensamento com a gente aqui, que pode ser normal, de uso, como pode ser uma coisa que está nos obsediando. Né? Já é diferente aqui encontrar um amigo. Né? Eu vejo a questão de encontrar como uma questão da posse, ainda fechando uma coisinha, mas só uma coisa colorida, mais alegre, mais interessante, uma coisa normal, uma intenção normal. É muito curioso esse vídeo que vocês veem. Tem na internet, só baixar. Afeição irradiante, forma de pensamento intencional. Aí eu botei intencional porque eles fizeram a divisão quando a pessoa tem a intenção de pensar daquela maneira. As outras já eram momentos fortuitos que a pessoa estava vivendo ali. Paz e proteção. Também tem um esclarecimento. E tem asinha porque a pessoa estava pensando em anjo. Porque a intimidade dela com a religiosidade compunha um anjo. Ele estava orando para um anjo. Então apareceu uma asinha cor amarela. Afeição animal agarradinha. Você está vendo como é tudo que tem esse egoísmo e excesso, é tudo gancho, tentando pegar coisa. É bem próximo do que a gente sente mesmo com essa palavra, né, egoísmo. Vago sentimento religioso, nuvem rotativa, devoção vaga, mas uma sensação beata do que um autêntico impulso espiritual. Mas a cor já é mais amigável, azulado, né? A gente sabe que indo para o violeta é uma coisa mais pura e tal, mas eu não tenho nenhuma aqui. Oi pessoal, bom dia. Então, eu vou dar continuidade aqui falando de casa mental. A gente está o tempo todo falando de espírito, né? E a Joana, ela vai esclarecer bem pra gente que o espírito, na verdade, é essa parte nossa que envolve o nosso psiquismo. Então, quando a gente está se aproximando da doutrina e a gente lê ali o livro dos espíritos, eles colocam, quando perguntam
né, e o Paulo vai falar disso um pouco depois, só dando um spoiler, da forma do espírito, diz que ele não tem forma, o espírito em si, que é algo que reveste. Então, isso que o médium vê não é o espírito em si, né, na sua condição mais essencial e íntima. Então, essa coisa sem forma é o que a gente está chamando de psiquismo, né? E essa daqui é uma representação, um esquema bem bacana, que foi retirado do livro No Mundo Maior, de André Luiz. E é uma parte de uma cena que tem um capítulo, né, que tem esse título, que é uma conversa de um mentor espiritual. O nome dele é bem diferente, é Calderaro. E ele está conversando com o André, e o André é aquilo, né? Numa sede intensa de entender tudo que estava acontecendo, porque, nossa, o mundo espiritual, a gente tem muitas informações que a gente não tem noção aqui, ainda que a gente estude, a gente está aqui nesse esforço, né? E ela faz esse esquema, e que ele está explicando ali visualmente, né? No caso de um caso de duas pessoas, um encarnado e um desencarnado, do qual André Luiz observava com ele explicava como era esse movimento nessa região, né, no caso do cérebro, muito relacionado ao sistema nervoso. E ele faz essa associação com essa parte mais psicológica, né, de um aparelho psíquico não só restrito ao funcionamento do sistema neural, do sistema nervoso, mas ele associa esses dois, e tudo na vida é muita associação de muita coisa. E aí, o que ele fala, ele começa fazendo uma associação falando de um cérebro inicial, né, que é um cérebro mais primitivo dos organismos vivos, né, e tanto que é conhecido também como cérebro reptiliano, né, um cérebro que fica mais concentrado na região do tronco, ali uma porção do diencéfalo, e pega também o cerebelo. E esse cérebro, ele é muito importante porque ele nos fornece as condições básicas para a gente continuar vivo, né? E por isso ele está muito associado aos automatismos e aos hábitos, né? E a gente observa esses automatismos na natureza anterior a gente observa esses automatismos nos vegetais, até nos animais, pela lei de atração que ocorre, né? Tabela periódica, e também nos animais. Tá chiando? Nos animais por meio dos instintos. Ele fala que essa região, ela é como um porão de uma casa, né, que a gente pode considerar. E porque é nesse porão que o espírito guarda as reminiscências, os registros de todas essas experiências passadas. E aqui é importante pontuar que essas experiências passadas não só são de encarnações, né, vividas, mas também de um processo evolutivo para se formar esse espírito individualizado, né, que se apresenta agora como a gente, mas que não é só isso, a gente vai tentar ver. E que é anterior a isso, o Paulo vai falar, desculpa ficar toda hora falando, mas é porque ele vai falar, mas vou para reforçar, que é sobre o princípio inteligente, né? Que é essa essência que vai vir a se tornar espírito e que ele evolui junto com a matéria e passando pelos gênios. Então, esse automatismo a gente adquire desses gênios também, não só das experiências de encarnações passadas, né? Então, a gente vê bem a planta, como é o processo de fotossíntese dela e como ela se direciona pelo sol para fazer ali o trabalho dela de alimentação, né? Que aquilo é uma alimentação. E o André Luiz explica de forma ótima de como, a partir disso, já se constrói ali as ramificações do que pode vir a ser na gente as nossas veias, né? E as nossas capilaridades, e a gente vê as veias, a gente estuda isso em biologia, né? As veias na planta, como uma leva os nutrientes, a outra retorna, e a Joana, o André Luiz, coloca como esse protótipo de algo que vai vir a ser mais complexo, no caso na gente. Enfim, e daí
a gente passa para essa parte que a gente colocou então como a parte do andar da casa, né? Tem um andar principal ali, o primeiro andar, que é da área social e que está ligado eu tenho que lembrar, o calderário, ele coloca como córtex motor, né? Ele associa o córtex motor dizendo que está entre o lobo frontal e os nervos. E ele fala que essa parte é a parte do consciente, né? O córtex motor, ele está ligado ali ele é responsável, ele tem função muito principal nos movimentos que a gente executa de forma voluntária e consciente, né? Então, não à toa ele faz essa associação. E ele coloca que, então, está relacionada ao esforço e à vontade. Então, a gente vê que não é só um movimento material, ou seja, de um dinamismo do meu próprio sistema nervoso, como também um movimento meu na vida, né? São as energias que eu estou pondo na vida, o que eu estou construindo e edificando. Essa é a área do que a gente está edificando, do que a gente está construindo. Então lá ele enxergando as percepções do mundo espiritual, né, que tem uma visão mais ampliada, o mentor ele explica que é ali são energias motoras que se eita, peraí, que eu me embolei. Consubstanciam. Eu não estou. Não, termo ali, ó. Consubstanciam. Foi mal, quase não sai. Que se consubstanciam e com esse impulso rumo a atitudes e palavras para a nossa perfeição, né? Então, enfim, está muito empenhado, muito relacionado a essa parte da atividade, de como a gente se coloca no mundo. E quando fala de rumos à perfeição, a gente vai lá no sótão, que é de onde a gente tem então uma percepção mais ampliada das coisas, está ligado ao lobo frontal, né? E no lobo frontal ele associa a essa dimensão superconsciente, né? Que é onde estão esse ideal e essas metas divinos. Então é a nossa parte tanto do sistema nervoso quanto de um sistema psíquico, para além de um funcionamento nervoso, que está ligado ao divino. Então ele separa nessas 3 camadas, né? Subconsciente, isso que está apartado da consciência e que não por isso não pode influenciar a consciência, né? Consciente e superconsciente. E como a gente entende essa dinâmica? Porque ele fala que o subconsciente ele tem relação ao passado. O consciente tem relação ao presente, né? As energias que a gente está botando na nossa vida agora. São as coisas que a gente está edificando tanto para o mal quanto para o bem, né? É o nosso movimento na vida. E o superconsciente está relacionado ao futuro, né? É o ideal, é algo que a gente está projetando. E aí, o que é muito fundamental e importante é quando o mentor ele fala que nós somos passado, presente e futuro. Isso é muito legal, porque é isso, a gente está tratando disso, dessa compreensão, né? E então, quando ele fala desse porão, não é um porão em que as coisas estão lá, esquecidas e que não vão ter nenhuma influência sobre o nosso presente. Muito pelo contrário, a gente vai ver o peso do nosso passado no nosso presente. E o futuro, né? O futuro está o tempo todo interferindo também no nosso presente, porque a gente está o tempo todo projetando, né, mais para frente. A gente está o tempo todo idealizando. A gente está vivendo agora um mal social, né, de uma patologia psíquica, né, podemos dizer assim, que é a ansiedade, né? Isso tem sido bem comum entre nós, de sentir ansiedade, que é essa preocupação constante com o futuro, né? E aí, até olhando, estudando um pouco desse esquema, eu fiquei pensando de como é um movimento que poderia ser bacana da gente nos entendermos como essas 3, submetidos a essas 3 dimensões, a essas 3 instâncias, que eu coloco como
viver e valorizar o presente, ressignificando o passado, porque esse passado ele tem muita influência sobre a gente, e construir um presente no futuro. Eu achei essa frase complexa, eu fiquei refletindo sobre ela, mas é uma tentativa de dizer que o nosso espírito, ele não segue uma cronologia, sabe? A gente não foi passado, agora a gente é presente, depois é futuro. Esse pensamento não condiz com tudo que a gente vê, entende? E eu acho que também é uma forma da gente conseguir estar aqui, construindo, sabendo que o aqui é o futuro também. Eu acho que é melhor do que dizer que o presente constrói o futuro, porque meio que a gente fica pensando aqui, eu vou estudar agora, porque no futuro eu quero, sei lá, trabalhar fora do país, aí eu tenho que estudar inglês também, então estudar inglês. É claro, isso é importante, isso tem a ver com idealização, mas eu só quis botar no sentido da gente valorizar o nosso presente, porque muitas das vezes a ansiedade se trata disso. Ainda que seja muito bom a gente construir um ideal, se a gente se prende só nesse ideal, a gente está vivendo de forma um pouco empobrecida. Aí então, acho que dá pra gente passar para a estrutura da psique, que tem aqui essa ilustração do iceberg, que é muito boa assim, para a gente pensar o psiquismo, que é muito boa para a gente pensar o psiquismo, é até uma alusão que o Jung dá, né? O Jung foi um psicólogo, tá? Ele foi o fundador assim, da psicologia analítica, e a gente, para adentrar mais nesse sentido estrutural da psique, a gente está se baseando muito em Joana. E Joana é muito bacana porque a gente, nos estudos, a gente percebe que ela foca mais as suas explicações a partir dessa estrutura de entendimento do Jung, mas é bem bacana porque ela é bem plural, ela está sempre trazendo outros autores que trazem essa estrutura de forma diferente, sabe? Mas assim, meio que mostrando que tudo fala da mesma coisa, sabe? É mais para fins de entendimento, de didática, entendendo também que a gente tem as nossas limitações, né? A Joana é um espírito muito evoluído, pelo menos em relação a gente. E aí, esse esqueminha é que diz, né, do iceberg, ele serve muito porque coloca essa ponta do iceberg como a área da consciência, né? Então, nossa estrutura, principalmente, fundamentalmente, o que se repete entre essas teorias, é que a nossa estrutura está dividida sempre no consciente e no inconsciente. E essas são teorias da metapsicologia, ok? Dentro da psicologia existem outras abordagens que às vezes não vão considerar inconsciente, que vão trabalhar de outra forma. Essas daqui se tratam de uma metapsicologia. Então, consciência e inconsciência. Essa área do iceberg é uma área bem menor. A pontinha dele, sabe a expressão que a gente usa? É a ponta do iceberg, ou seja, o problema é bem maior. Então, a pontinha é a área da consciência. Ao que está na parte imersa dentro da água, tem o inconsciente. E aí o Jung, isso é característico dele, da psicologia analítica, e a Joana se utiliza disso, ele separa o inconsciente em dois, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E aí, então, essa região que ainda está em conexão ali, né, com a ponta, é o inconsciente pessoal. Então, a parte do inconsciente que é mais superficial. Então, tem essa relação um pouco mais direta com a consciência, né? E o mar, a gente associou ao consciente coletivo. Isso meio que foi mais uma parte que a gente fez mesmo. E então, eu vou tentar explicar porquê, mas o inconsciente coletivo a gente não vai se debruçar muito, tá? Porque a gente vai ficar no que é realmente importante no sentido prático da nossa vida. Aquilo dali, depois, um esquema que a gente tentou fazer para ficar o mais compreensível possível, talvez seja confuso, mas vou tentar explicar, que tem essa região, esse círculo aí, ele é mais amplo, né? Então, ele corresponde ao inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, o que é?
O inconsciente coletivo, são essas experiências mais comuns que são partilhadas pelos indivíduos. Então, a gente compartilha de temas, né? A gente vivencia cada um de forma diferente. Isso tem a ver com a nossa área pessoal, mas a gente compartilha temas. Por quê? Porque a gente está em sociedade, a gente está construindo laços, a gente está construindo relações. E essas impressões, elas ficam na gente, né? Então, são temas mais gerais. Por isso que o Jung e a Joana se utiliza também, porque é realmente muito interessante. Ele coloca essas representações por meio da mitologia. O Jung ele usa a mitologia grega. E aí, na mitologia, a gente vai vendo como isso vai se repetindo em outras culturas, em outras épocas, mas não se repete de forma rígida, da mesma forma que foi, né? Nas sociedades não se coloca de forma igual. E a respeito disso estão ali os arquétipos. Talvez você já tenha ouvido falar dos arquétipos, né? É até algo muito falado assim no senso comum. E o arquétipo é como se fosse uma forma, assim, né? E o mito ele tem muito a ver com o arquétipo. É como se fosse uma forma. Eu vou tentar exemplificar para ficar mais visível, assim. É como se fosse o arquétipo da mãe, né, gente? Esse é um arquétipo comum. Pode ser também um arquétipo do herói. Então, por exemplo, o arquétipo do herói. Numa sociedade, o arquétipo do herói ele pode se dar de uma forma que está relacionado a uma pessoa, a um indivíduo, e esse indivíduo ele é responsável por um grupo, ele é responsável pela segurança do grupo. Então, o arquétipo ele está envolvido, do herói está envolvido com proteção, com força, com honra, né? É uma pessoa que é potente, que tem capacidade de dar conta da proteção daquele grupo. E aí eu posso então ir para outra sociedade em que o arquétipo do herói ele tem uma outra conformação, mas ainda tem muito presente esse lugar da imponência, da força e do poder, mas não em uma pode ser um poder incisivo, na outra pode ser um poder de presença, né? Uma pessoa que carrega uma presença, que você percebe que ela tem ali um comportamento adequado, assim, uma liderança, que ela consegue mover, organizar direitinho a coletividade ou aquele grupo pequeno, enfim, e que pode se dar de forma diferente. Por exemplo, uma sociedade pode ser o homem, na outra pode ser a mulher entre mulheres, a outra pode ser o homem entre um grupo mais heterogêneo. Enfim, isso é só mais um para tentar ficar mais visível. Não sei se está ajudando muito. Qualquer coisa, vocês registram ali as dúvidas ou contribuições. E aí passa para o inconsciente pessoal, que tem a ver, né, com aquilo que foi dito, como se fosse esse subconsciente dessas experiências em encarnações passadas que ficam registradas no nosso espírito, né, no nosso psiquismo, e que de alguma forma nos ordenam, mas nos ordenam e nos conduzem sem que a gente perceba, porque está inconsciente, está fora da consciência. E nesse consciente, no inconsciente pessoal, existem os complexos, e a gente vai tratar disso porque eles são bem importantes para a gente entender isso que nos toma e que a gente não tem controle, como esse acesso de raiva que a Lu exemplificou, né? Que do nada vem algo e você fala, nossa, não fui eu. É algo totalmente incondizente com a atitude da consciência, com as atitudes habituais da consciência. É algo que não é compatível. Então, as coisas que estão no inconsciente pessoal são provavelmente coisas que são incompatíveis. Ou são coisas que não têm energia muito forte por conta do valor na nossa vida. Entende? São coisas que não são úteis, mas também podem ser coisas que são muito dolorosas, que a gente não consegue lidar e que a gente não quer lidar, né? Então, que a gente faz uma força contrária para que aquilo mantenha lá, porque o psiquismo é energia, assim como o espírito é energia.
porque o espírito é o psiquismo, né? A mesma coisa. Então, o dinamismo nosso interno vai ser sempre com essa dinâmica energética. Então, o que está consciente é o que está represado, porque não tem força suficiente para retornar para o consciente, mas às vezes tem. E é aí que quando o bicho pega, que a gente vai ver. E aí a área da consciência essa área ela se estabelece porque há um senhor dela, o senhor da consciência, que é o ego ou o eu, e as coisas só passam a ser conscientes se passam pelo ego, né? Então isso que interage com o ego e que ele reconhece como tal, ou que ele reconhece então como sendo uma relação com o ego, passa a ser consciente. Mas há relações que se dão com o ego e que ele não reconhece essas relações e que elas ficam inconscientes. Isso eu quero dizer porque é importante pontuar que o inconsciente, ele não está, e o inconsciente tem a ver com o passado, então é aquela alusão cultural, ele não está sem interferir na nossa vida. Na verdade, ele está o tempo todo interferindo na nossa vida. A questão é, a gente não tem consciência, porque o ego, ele não se reaver com esses conteúdos. E aí, como que se formam essas marcas, esses registros minêmicos, ou seja, esses registros de memórias? Porque a gente tem sei lá quantas encarnações, mas são muitas, lembrando que a gente traz as impressões desde lá dos reinos, né, da evolução do princípio vital. E então a gente tem muita coisa da gente, a gente é um universo. E como que isso se dá? Por meio do afeto, né? Isso se registra pela afetividade. E o que é o afeto? Não é essa compreensão, senso comum que a gente tem de carinho, de aconchego. Afeto não é isso. Afeto é aquilo que nos marca. Afeto é que tem um grande teor emocional, é algo muito impressionante. É algo que nos atravessa, sabe? E então, aqui ele coloca, a gente definiu como valor dado às experiências emocionais pelas quais a gente passa. E a gente passa por muitas, então a gente foi afetado, somos afetados muitas vezes, constantemente. E os afetos são todas essas mudanças que, de alguma forma, vão interferir nessa dinâmica energética, psíquica e da energia vital. E esse conceito ele é muito importante da gente compreender. E ali, só repetindo, né, que eu falei do ego, ele é o centro da consciência inferior e ele é diferente do eu. Esse eu de letra maiúscula é o eu divino. Aqui na Joana, ela sempre quando vai falar dessa parte divina, então lembrando lá do lobo frontal, da percepção do mentor e do André Luiz, né? Isso no sistema nervoso, né? Aqui está uma parte mais psíquica, mais abstrata. Então, esse eu, centro da consciência, é diferente desse eu de letra maiúscula no início, porque é um eu superior, é um eu consciente, é um eu divino. Ou seja, é o divino na gente, porque a gente é regido por Deus, né? Senão, assim, não teria nem sentido o espiritismo. Porque é sobre isso que o espiritismo fala. Então, esse eu superior, ele é o centro superior da consciência. É a soma total dos pensamentos, ideais, sentimentos, lembranças, percepções sensoriais. É a concepção que a pessoa faz de si mesmo, né? Então, esse eu é essa minha personalidade agora. Eu sou isso, mas na minha encarnação passada eu não era esse eu era outro eu. Então, o eu ele tem sempre relação com a personalidade reencarnada. E aí, quando desencarna, provavelmente o eu mantém a mesma identidade, que é isso que a gente vê nas literaturas, mas pode acontecer uma grande confusão, que a gente também vê nas literaturas dessas confusões de vários eus, assim, né? A gente fica sem saber quem eu sou de verdade. E aí, quando falam e disse que é diferente desse eu superior, que é o self também é uma terminologia utilizada para explicar esse eu superior. E aí, esse self, ele é uma tendência existente no inconsciente de todo ser humano, a busca máxima de si mesmo e o encontro com Deus. É o centro organizador da psique, englobando consciente e inconsciente,
O si mesmo, porque self em inglês, né, e significa si mesmo, representa o objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade. Então, ele não tem um lugar que, talvez vocês estejam se perguntando, cadê o self nesse esquema? O self, esse esquema, é claro que a gente aqui dentro não é esse esquema, né? Ele é só representativo. Mas o self a gente não coloca porque ele não ocupa um lugar. Ele é um todo. Ele é isso que organiza. É assim como Deus. Deus não ocupa um lugar. Deus é um todo. Ele organiza o dinamismo pelas leis dele. A gente vai ver que o self também tem suas leis. Na verdade, a gente não vai ver isso aqui não, mas o self tem suas leis. É porque é muita coisa. A gente vai dar uma pinceladinha, tá? Mas aí, enfim, é mais ou menos nesse sentido, sabe? De Deus pra gente e de Deus no nosso psiquismo. Não tem um lugar, mas ele é esse centro potente, organizador de todas as instâncias, do inconsciente e do consciente. E aqui, sobre a estrutura da psique, bem, eu falei de psique ser a mesma coisa que espírito, e até porque o significado de psique, ela deriva originalmente da palavra espírito, né, da palavra alma. Então, psicologia seria o estudo da alma, né, e ela é bem antiga, ela vem lá da filosofia. E depois ela passa a ser tomada como mente. Mente não é um termo muito legal, porque a mente dá uma percepção de algo mais fechado e fechado numa instância mais consciente. E nós não somos. Nós somos, na verdade, poucos conscientes, né? Então, eu acho que mente não é um termo muito bom, pelo menos para as psicologias metafísicas. Metafísicas, né? Para as metapsicologias. E é na psique em que estão incluídos todos os pensamentos, os sentimentos e comportamentos. Porque se o espírito ele se desenvolve no progredir dos mundos, né, no progredir da sociedade, ele se constitui ali a partir dessas relações. Então ele desenvolve, ele forma pensamentos, ele forma sentimentos e também comportamentos. Mas assim, isso não fica tudo consciente, boa parte fica inconsciente. Então quando a gente fala pensamento, é aquela relação que a Lu falou, o pensamento ele não tem valor, né? Então é um pensamento, pensamento é energia, então a gente tem que considerar esse pensamento aqui, que é a energia. Geralmente a gente associa pensamento ao uso da razão, e não é só nesse sentido, principalmente não nesse sentido aqui. E aí é isso, esses elementos, né, esses 3 elementos principais, eles podem ser tanto apresentados em forma consciente quanto em forma inconsciente. E existe essa ideia principal de Jung de conceber a psique como sendo ali na pessoa um todo, né? A psique é um todo. Então, aquele esquema que foi representado. Tudo aquilo é psique. Então, tudo aquilo é o espírito. Então, tudo aquilo é a alma. E conforme o pensamento dele, né, desse teórico, cabe a gente fazer, durante nossa existência, desenvolver esse todo, porque ele já está ali. A gente precisa desenvolver, e essa é a nossa proposta, essa nossa proposta de vida, de evolução. O nosso ideal é esse, né? É chegar a Jesus, é chegar a espírito puro, é o que o espiritismo fala, né? O espiritismo, ele é reencarnacionista e concebe uma lei de progresso, então a gente está sempre se aprimorando. A gente, então, tem essas potencialidades, e o que a gente tem que fazer é tomá-las para a gente, né? E de forma profunda, não é fácil. E caso a gente não faça isso, a gente se fraciona em sistemas separados. E esses sistemas são autônomos e conflitantes, né? Então a gente se fragmenta. Esse lance de todos os eus, vários eus, que nem a figurinha do Homem-Aranha apontando um para o outro, assim, é essa fragmentação. E a gente não fica feliz,
Porque essa fragmentação, ela traz tensionamento para a nossa vida, ela traz angústia, ela traz aflição, e a gente nunca consegue alcançar ou conceder essa felicidade verdadeira que Jesus fala. Então, eles colocam, isso está no Núcleo de Estudos Psicológicos de Joana, que é no Refletir na Alma, que a personalidade dissociada é uma personalidade deformada. Então, por enquanto, a gente ainda está como deformados, né? Mas a gente está buscando construir, e isso é a longo prazo, porque a longo prazo, a gente só está iniciando, porque precisa dar o pontapé inicial, né? A gente está buscando ser esse todo essencial novamente. E aí ele, como psicanalista, ele fazia isso, né, com os pacientes, desse tratamento, de recuperar a unidade que foi perdida e de fortalecer a psique para ela poder resistir a tudo isso que aparece na nossa vida como um desafio. Quando a gente estabelece, a gente consegue construir uma psique forte, né? uma estrutura forte, a gente consegue enfrentar mais coisas na vida, né? E é isso. Bom, nós vamos falar aqui sobre essa. Vamos voltar um pouco mais para uma coisa que a gente manja mesmo, que é o livro dos Espíritos. Manja mesmo em tese, né, gente? Primeiro familiar. A pergunta 23 sobre o Espírito. Kardec, o que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Bom, transformou a resposta em 300 mil perguntas na nossa cabeça. Mas esse é o nosso trabalho aqui no Espiritismo. Isso aqui é uma parte de elucidar uma pequena parte da compreensão completa disso, só Jesus que vai saber. Ou seja, quando nós formos espíritos puros, a gente vai ter uma ideia exata do que é o espírito. Mas não precisa ter uma ideia exata, porque isso é questão de forma, de inteligência, dessa ideia intelecto. A gente precisa sentir o que é útil do espírito. Já dá para a gente fazer isso desde que a gente foi criado. Então, na pergunta 88, os espíritos têm formas determinadas, limitadas e constantes? E aí dá uma simplificada. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito se quiser, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. É óbvio que isso aí foi o que ele arrumou para falar para a gente o que é o espírito. A gente não tem ideia, porque a gente vive num mundo tridimensional e o mundo do espírito é uma outra coisa, não tem três dimensões. Né? A percepção não dá nem para a gente falar, porque falta elementos para nós expressarmos o que é isso. Então, desenho uma chamazinha aqui. E, na verdade, aquele anel ali fazia parte de uma outra configuração do psique. Então, aquele anelzinho era um corte que foi feito do espírito e a gente mostrava o psique. Quem veio no último seminário sobre esse papo, se lembra daquele que eu estou chamando de disco de telefone, que parece um disco de telefone daqui que você rodava os números, né? Então, ali dentro estaria a psique. E nós transformamos a psique nessa forma explodida, que é um pouco mais tridimensional. Né? Ordem e natureza dos espíritos. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligência e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Os espíritos respondem, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Para quem? Vai adiante, né? Deixa eu só voltar com uma coisinha aqui. Estou perguntando a ela o meu papelzinho, eu não trouxe, esqueci, que eu sabia de terminar agora. Veja bem, eu acho interessante isso aqui, a individualização do princípio inteligente, que é uma coisa que talvez esteja dificultando, estou falando por mim, talvez esteja dificultando a gente enxergar a individuação, que nós ainda vamos falar, que é no Jung, que a psicologia vai falar sobre isso. Né? E a gente sempre considerou, veja bem o que eu estou falando, nós sempre consideramos, Kardec não falou isso, tá? Então ninguém está derrubando nenhuma fala de Kardec, que o simples fato do princípio estar individualizado, ele está pronto, está inteiro, está íntegro, é uma coisa só. E a gente já viu que o espírito não é uma coisa só, tem N personalidades dentro da gente. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Individualização parece que já está pronto, mas tá. Os elementos que vão fazer esse espírito ser pleno, ser puro, né, chegar a Jesus, no nosso linguajar, é a nossa caminhada, é a vida. E aí lá Jesus está individualizado, ou seja, ele tem uma unicidade. Ele é um. Nós não somos, nós somos vários.
E de vez em quando a gente precisa criar um outro. O nome disso é encarnação. Hoje é Paulo, né? Mas tem um monte atrás aqui. E esses caras não morreram. Nós vamos falar isso na volta do almoço. Não morreram. Esse é o maior choque que a gente toma aqui, porque eu estou falando, essa foi a minha impressão. A gente pode até voltar a falar isso na volta. Individualizando para o cemitério, parece que você já está pronto, não é. Então, por favor, se a gente puder deixar de lado essa ideia que a gente tem ainda hoje, estamos prontos, não estamos. Individualização é um ponto de partida para se criar um espírito. O espírito é um local onde vamos desenvolver N personalidade. Quando elas estiverem integradinhas, sabendo conversar educadamente uma com a outra, né, aquilo vai ser individuação, é Jesus. Ou seja, todas elas serem úteis, né, e não prejudicar. Tá. Para quem mesmo, não é isso? Tá. Podemos dizer. Então, gente, ó, vamos ficar por aqui e a gente volta esse papo aqui, porque aí realmente o bicho vai pegar para o almoço. Então, fica por aqui. Vocês podem fazer perguntas, a gente separou exatamente isso. É que elas falaram. É grupo de estudo porque a participação nossa ali. Vai ser uma pequena exposição do pouco que a gente pode arquitetar aqui, mas a ideia é que se converse assim, ostensivamente. Então, assim, quem é da casa, quem não é, tirar as dúvidas. Pode ser a dúvida que você acha que é mais ridículo, mas faz que não é ridículo. Ninguém sabe, só não tem coragem de falar. Então, vamos ficar esperto aí, tá legal? Aquela imagem aquelas imagens, Paulo, que você colocou dos pensamentos, né, do ciúme, do afeto, aquilo ali foi diagnosticado assim, de que maneira? Assim, foi alguma coisa de mapeamento, sabe? Porque eu só não consegui como é que surgem essas imagens. O seguinte, eu dei uma pequena explicação, deve ter passado para a gente, eu fui tão extasiado no negócio. O que acontece? Aquilo foi um trabalho teosófico, até onde eu sei. Primeiro está no livro, que é Formas de Pensamento, que é da Aniversário e do Espírito. E eles catalogaram, o livro é só sobre isso. E eles catalogaram a evidência de um médium, especialmente como sensitivo, para ver o que estava acontecendo na aula de cada um. E eles foram mapeando isso, fazendo um pintura. O cara que é dons artísticos foi fazendo as coisas que ele estava vendo. É óbvio que aquilo ali não é o que aconteceu, porque a gente está limitado. No mundo espiritual, as cores são diferentes, as formas são mais dinâmicas. Ele tentou fazer com a linguagem nossa aqui, que a gente poderia passar de próximo do que seria. Mas aquelas formas são dinâmicas, né? Tem uma lá que ele fala, né? Uma coisa rodando, então, assim, aquilo é dinâmico, é como se tivesse tirado uma foto de uma coisa que é dinâmica e botou ali retratado. Imagino que pensa nisso. Tá? Então, quando o Paulo falou aí no final sobre essa... Só que você não falou individualização, você usou uma outra palavra. Individuação. Individuação. Ainda vamos falar. Quando chegar aquele estágio de Jesus, se torna uno, né? Que hoje nós somos vários, né? Então, na realidade, todos esses... Quando eles se juntam para se formarem uno, né? Porque já não existe mais conflito, não existe mais nada entre eles, né? Existe uma concordância, né? Total. Sem tese, né? Todo mundo entendeu? Sim, A gente fala individualização, a parte do princípio. E aí, a partir daí, você é um espírito, que tem toda uma caminhada de zilhões de anos, que é o nosso caso aqui. A individuação é o objetivo. Sim. Esse nome é Jung, parece que é Jung que forjou isso, né? Individuação. O que é individuação? Você é um indivíduo. Então, essa concepção de que a gente achava que a gente era um indivíduo lá na individualização, no princípio, não é. É o início. E aí a gente vai ser um indivíduo quando não tiver grandes conflitos interiores. Quando não tiver grandes conflitos interiores, a gente vai poder cuidar do mundo, sim, que é o caso de Jesus, né? Do seu planeta, do seu sistema. Né? É óbvio que não para aí a nossa evolução, não para em Jesus a nossa evolução, mas o que a gente consegue entender é isso. E já está muito longe do que a gente vinha pensando antes. Então, o que eu acho que a gente tem que se preparar é o seguinte, para se informar bastante. A gente teve um contato hoje com alguém que veio de algum lugar bem, que não é da casa, que fala com a gente sobre a importância disso aqui. Né? Não vou falar muito, porque isso depois vem aí por escrito, mas assim, não tem só a gente aqui. É óbvio que a gente sabe, então, tem uma arquibancadazinha. Não tem uma arquibancadazinha. Tem uma estrutura que a gente não sabe o tamanho dela. Tem várias religiões, várias filosofias estudando. Por que vocês são muito importantes? Não. Porque a gente se propôs a falar de coisas que às vezes são muito duvidosas no meio espírita e existe muito conflito nisso no espírito.
E não é para ter conflito, as pessoas têm que entender, porque o espiritismo é isso. Se não entendeu, bicho, fica na tua, agora não joga, né? Não corta a parada, vai tentar entender. Se não entendeu, se for uma coisa errada, vai aparecer, todo mundo vai saber. Então a ideia é que eles trazem essa pessoa, porque imagina se nós encarnados aqui, tem coisas que a gente não aceita no espiritismo, porque acha que é fora do espiritismo, eu acabei de botar a pergunta dela foi em cima de uma coisa da teosofia. E qual o problema? É mentira a teosofia? É mentira o esoterismo? É mentira as outras referências? Não. Não é só o espiritismo que tem referências da verdade. Kardec fez uma compilação e botou tudo juntinho para a gente aqui. Agora, dificilmente palavras de quem falou hoje aí, a gente teve uma reunião mediúnica, dificilmente, ele não falou isso, mas estou interpretando que ele falou assim, não, mas está errado, ele falou assim, debruce-se sobre Kardec e aprofunde, porque isso vai enxergar isso tudo que a gente não enxergou até agora. E está tudo ligado, entendeu? Está todo mundo ligado. Então essa questão da individuação, eu acho que essa é uma coisa essencial para a gente. Individualização é uma coisa, individuação é uma outra coisa. Aquilo que a gente falou assim, eu quero ser espírito puro, isso é individuação, entendeu? É você resolver por dentro. Não é ser bonzinho. Bonzinho é uma coisa externa que as meninas falaram no início. É você bonzinho para ser bacana porque você não está em conflito. Você sabe o que você tem que fazer. Não vai passar a mão em cima da cabeça de ninguém, vai fazer o que é justo. Essa é uma pessoa que está individuada, digamos assim. Não, eu quero perguntar nada não. É só dar um depoimento, que eu acho que muita gente aqui viu, isso rodou na internet, isso rodou no Instagram, rodou nos grupos de WhatsApp, um vídeo, que eu não sei se todos viram, de um neuropsiquiatra falando sobre imagens que foram feitas, exames de imagens, identificando o que acontece com o nosso cérebro quando nós nos debruçamos sobre estudos espirituais e com a oração, com esse poder do nosso contato com o mundo espiritual. O que acontece? Né? Às vezes nós passamos durante muitos anos da nossa vida dentro do espiritismo, usando do espiritismo só a parte da religião, mas de uma religião instituída, esquecendo que o espiritismo, na real, ele é ciência, filosofia e religião, mas não uma religião instituída como a gente costuma ver, mas uma religiosidade maior, que é o descobrimento da parte espiritual, né? E eu tenho, isso é uma coisa para mim, né? Eu acredito que quem vai desvendar toda essa parte espiritual da vida é a ciência, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala em religião, quando a gente vê uma casa espírita, a maioria das pessoas, e muitos de nós mesmo, vê só essa parte religiosa e fica com um catolicismo institucionalizado, que acredita em reencarnação e que fala com o espírito. E não é isso. É muito mais amplo e muito maior que isso. E esse neuropsiquiatra, ele, em momento nenhum ele fala em religião, em momento nenhum ele se diz espírita, ele fala em espiritualidade. E ele não falou exame, mas ele disse que é um exame de imagens, que eu acho que foi uma ressonância, identificando ali, quando a Luaninha botou essas casas mentais que nós temos, ele vai identificando, né, o cérebro, cerebelo, parte do lobo frontal, o que acontece quando a gente está fazendo uma prece. Como cresce, e isso com a continuidade, como o nosso cérebro ele expande, né, e vai crescendo. E ele foi mais interessante ainda, que esses estudos foram feitos para provar o contrário, de que nada acontece e que tudo é uma fantasia. E eles se surpreenderam ao ver o que acontece conosco, e se surpreenderam mais ainda quando colocaram um grupo fazendo uma oração para quem está doente, o que acontece no cérebro de quem faz a oração e como é a recepção daquele que está recebendo a prece. Então tudo isso, todo esse movimento que a gente faz de entendimento, não da oração como palavras repetidas, mas de pensamento e sentimento, do sentimento que a gente coloca ao fazer a nossa prece, modifica toda a vibração e a energia nossa e de quem recebe. Então a ciência está chegando cada vez mais perto de desvendar esse poder vibratório que nós temos. Se nós somos energia, se nós temos essa vibração, é muito importante a gente saber como é que a gente está usando, porque isso vai nos modificar e modificar o mundo à nossa volta.
Só para complementar rapidinho, que a Thelma trouxe, o mais interessante desse estudo é que a área que expande é exatamente o lobo frontal, que é o sótão, né, que a gente mostrou. A Lu estava falando da questão do animismo, né? Uma coisa que eu tinha muita dúvida e nos estudos a gente vai clareando mais, mas eu queria trazer aqui um exemplo que a gente teve na nossa reunião mediúnica, onde a médium ela estava muito nervosa e com muito medo porque tinha alguém que estava querendo pegá-la, tinha alguém que ela estava com aquela sensação de terror, de medo. E aí a gente fazendo a doutrinação ali, orientando, né, aplicando os passos, e aí chega uma hora que ela se vê, né, atrás de uma porta, onde ela estava escondida, né, onde aquele espírito, que aconteceu como um espírito comunicante até então, ela estava atrás da porta e depois ela sai dali do transe e na conversa ela diz que, na verdade, era como se ela estivesse fugindo de alguém e ficou atrás da porta. E quando ela abre a porta, ela ali escondida, era ela mesma. Então, aquela imagem primeira que foi colocada, né, da mulher com ela ali, foi bem representativa nesse exemplo, porque ela não tinha essa vivência. E ela falou assim, o quanto ela estava fugindo dela mesma. E ela estava com muito medo, era muito terror que ela sentia. E de repente ela se deparar com ela, olhando para ela. Achei interessante isso, que é o que acontece. Não é pergunta não, tá, gente? É só um comentário mesmo. Porque para mim foi muito divisor de águas essa questão desse olhar, né, para a auto-obsessão. Porque por mais que eu já tivesse ouvido aqui na casa essa questão, mas quando a gente começou a estudar mais profundamente, isso mudou muita coisa, porque ainda que eu tivesse ouvido, parecia que quando eu falava de de obsessão, e quando outras pessoas, né, traziam e a gente conversava, ficava muito numa responsabilidade do outro, né, o espírito. E até quando a gente pensava em tratamento, era muito de se livrar daquilo ali, de se livrar da influência, e como se fosse resolver a situação. Então, a partir do momento que eu fazia o tratamento aqui na casa, eu estaria me resolvendo todas as questões. E quando a gente começou a estudar sobre isso, eu vi que não, isso me tocou muito, porque eu falei, peraí, não é assim que funciona, até porque, como na maior parte dos casos, e eu acredito que quando eu olhava para as minhas questões, isso também acontecia, partia de mim, isso já mudou todo o cenário, né? Isso mudou a minha forma de observar, inclusive, as dificuldades, o que eu entendo, de repente, como influenciação, que, ok, está acontecendo, mas tem, eu costumo falar que tem uma janelinha, tem uma porta aberta aqui dentro de mim que está possibilitando, facilitando tudo que está acontecendo. Então, sim, olhar para se está mesmo acontecendo a influenciação, a obsessão, a gente tem aqui recursos para isso, mas o que vai resolver mesmo, resolver muito entre aspas, porque a gente não sabe a dimensão, né, do que está acontecendo dentro da gente, mas o caminho é a gente olhar para a gente, tirar um pouquinho o foco, né, do aquele espírito que seja, e às vezes na reunião vem se comunicando porque realmente está acontecendo, mas o foco tem que ser esse olhar mais profundo para a gente, como a Paola começou falando, né? Esse olhar para dentro. Então, acho que isso muda, até tira esse peso, né? E a gente se responsabiliza. E aqui a gente consegue até fazer isso com mais leveza, entendendo que é o nosso processo mesmo. Porque são tantas existências, como que a gente se cobra tanto para não sentir ou para não pensar. Então, trazer isso mais para a consciência e entender que está fazendo parte do nosso processo, tem um aprendizado aí, e assim a gente vai se tratando e também vai ajudando até esse espírito que se aproximou da gente por uma sintonia que a gente permitiu. Então, assim, a gente agora vai fazer uma pausa para o almoço.
às 2 horas, né? Às 2 horas a gente retorna. Agora, para esse segundo bloco, por favor, não sumam, não vão embora. Como a Lu disse, agora a gente vai entrar nessa parte mais profunda do autoconhecimento. Vamos colocar todas essas questões aí que a Lu já colocou, agora nessa parte do segundo bloco. Vamos entrar já para dentro, tá?